Olá, bem-vindos à nossa aula de matemática nono ano da Escola Municipal Joaquim Dias de Oliveira. Hoje, trabalhando a atividade 2 da quinta avaliação. Então, na página 149 do livro, questão 17, diz o seguinte: escreva as equações a seguir na forma reduzida, depois resolva-as. Então, para trabalharmos uma equação, colocá-la na forma reduzida, vamos primeiro resolver. Então, vou multiplicar o primeiro termo dessa equação por o primeiro termo da outra. Aqui eu tenho um produto de 5x menos 3 por 5x mais 2, que é igual a menos 5x mais 3. Então, vou pegar esse 5x, multiplicar por o primeiro, depois o 5x multiplicar por o 2. Então, 5 vezes 5 vai dar 25. E aí eu tenho x elevado a 1 com mais 1, ó. 1 mais 1 vai dar 2. Então 25x ao quadrado. Mais por mais é mais, né? Mais. E aqui 5x vezes 2. Então 5 vezes 2 vai dar 10. 10 o que? 10x. Mais por mais dá mais. E aí o 3 vezes 5x. 3 vezes 5 vai dar 15. 15x, né? Menos por mais dá menos. O que mais? Mais. Aí menos por mais dá menos. Aí 3 vezes 2 dá 6, que vai ser igual a menos 5x mais 3. Tem esse valor aí. E agora eu vou passar esse membro para o segundo. Vou ordená-los na ordem decrescente, né? Então aqui eu vou ter, ó, 25x ao quadrado. Na decrescente, o primeiro maior vai ser o x ao quadrado. Depois eu tenho mais 10x elevado a 1, menos 15x elevado a 1. Aqui tem menos 5, passa mais 5x, né? Menos 6, aqui está mais 3, passa menos 3, que é igual a 0. Aqui eu vou somar esses valores, aqui vai ficar 25x ao quadrado, que eu tenho mais 10, eu tiro 15, fica menos 5x. Aí eu mais 5x menos 6 com menos 3 vai dar menos 9, que é igual a 0. Então aqui vai ficar do seguinte modo. Menos 5x com mais 5x são dois números simétricos, isso vai dar 0, né? Eu corto, então vai ficar só 25x ao quadrado menos 9. Então nós temos 25x ao quadrado menos 9, que é igual a 0. Passando esses 9 menos 9, observe que aqui eu só tenho o valor de A e de C, né? Então eu posso passar o C para o outro lado. 25x ao quadrado, que vai ser igual a, tá menos 9, passa mais 9. Aqui deixa de existir o zero, porque o 9 veio para esse lado. Então, o 25 está multiplicando, ele passa dividindo, então vai ficar 9 sobre 25. Tá como potência, passa como raiz, né? Radical. Então, x vai ser igual mais ou menos raiz quadrada de 9 por 25. E aqui eu tenho x ao quadrado. Esse 2 que estava aqui, ó, no expoente do x, ele passa como raiz quadrada, né? Ele passa para esse termo aqui, ó, raiz quadrada de 9 sobre 2. 9 sobre 25, aliás. Então aqui eu vou ter x vai ser igual a mais ou menos raiz quadrada de 9 é 3, raiz quadrada de 25 é 5. Então eu vou ter o x1 que vai ser 3 quintos positivo e o x2 que vai ser menos 3 quintos. É o mais 3 quintos e o menos 3 quintos. Então esses são os dois resultados aí da letra A. Na letra B, ele tem o produto de A mais 4 por A menos 3, né? Que vai ser igual a menos 9 mais A. Aqui vou fazer a mesma coisa. Aqui é 1 e 1. 1 vezes 1 é 1, né? A vezes A vai ser A ao quadrado, ou seja, 1A com mais 1, eu somo 1 mais 1, vai dar 2, A ao quadrado. Mais por mais é mais, né? Aí A vezes 3, então vai ser mais por menos dá menos. 1A vezes 3, 1 vezes 3 é 3A, né? E agora eu vou pegar mais por mais, dá mais.
4 vezes A vai dar 4A. 4A. Mais por menos dá menos. 4 vezes 3 vai dar 12, que isso vai ser igual a menos 9 mais A. Então, vou passar esse termo para o outro lado, colocando os membros na ordem decrescente, do maior para o menor, em termos de monômio, né? O monômio maior é que está ao quadrado, o menor é que é A elevado a 1, e o monômio menor vai ser o que não tem o A. Então, aqui vai ficar assim, 1A ao quadrado menos 3A mais 4A menos 12, tá menos 9, passa mais... Aí tá mais A, passa menos A, aliás, passa menos A, tá mais A, passa menos A. Aí eu coloco menos 12, tá menos 9, passa mais 9, que vai ser igual a 0. Então aqui vai ficar, ó, 1A, ou só A, ao quadrado, vai ser igual a menos 3A e mais 4A. Sinais diferentes, conserva o sinal do que tem maior módulo, que vai ser o mais, né? Mais. Vai ficar 1A. 4 tira 3 fica 1A. Menos 1A, né? Que é esse 1A aqui. E aqui, sinais diferentes, conserva o sinal do maior e diminui. 12 tira 9 fica 3, que vai ser igual a 0. Bom, aqui outros são números simétricos. Mais 1A com menos 1A dá 0, né? Então vai ficar só A ao quadrado menos 3, que é igual a 0. Daí, se você observar, eu tenho o valor de A e de C novamente. Então, vou passar esse termo para o outro lado. Vai ficar A ao quadrado, que vai ser igual a 3. Tá menos 3, passa mais 3. Tá como potência, passa como raiz, né? Então, A vai ser igual... Se aqui é potência de 2, eu vou pegar, vai ficar raiz de 2, né? Mais ou menos raiz de 2. Como raiz quadrada de 3 não tem um valor exato, né? Não tem um valor exato. Então eu tenho A1 vai ser mais raiz de 3 e A2 vai ser menos raiz de 3. Essa é a solução da letra B. Na segunda questão, ele quer saber quais os valores de x, verifica estas equações. Se você observar, eu tenho o valor de A e de C, semelhante aqui, ó, A e C. Eu tenho 16x ao quadrado menos 49. Vou passar o 49 para o outro lado, tá menos, ele passa mais, né? Então vai ficar assim, ó, 16x ao quadrado, que vai ser igual a 49. O 16 está multiplicando o x, ele passa dividindo. Então, x ao quadrado vai ser igual a 49 por 16. Tá como potência de 2, passa como raiz, né? Então, vai ficar x vai ser igual a mais ou menos raiz quadrada de 49 por 16. Aqui não, por que aqui não vou simplificar ou fazer uma outra coisa? Porque eu sei que tem raiz quadrada de 49 e eu sei que tem raiz quadrada de 16. Então, eu simplesmente resolvo. Então vai ficar mais ou menos, raiz quadrada de 49 é 7, raiz quadrada de 16 é 4. Dessa forma, nós vamos ter a seguinte condição: x1 vai ser mais 7 sobre 4, ou seja, 7 quartos positivo, e o x2 vai ser menos 7 quartos, ou seja, 7 quartos negativo. Esses são o resultado da primeira equação. Na segunda, da mesma maneira, eu tenho x ao quadrado menos 64, o valor de A e o valor de C. Então aqui vai ficar x ao quadrado é igual, está menos 64, passa mais 64. Está como potência de 2, passa como raiz de 2, né? Raiz quadrada de 64. Raiz de 2 de 64. Então, x vai ser igual, isso é mais ou menos, ele tem dois resultados, né? Então, mais ou menos, raiz quadrada de 64 é 8. Então, por essa condição, eu sei que eu vou ter um x1 que vai ser 8 positivo e um x2 que vai ser 8 negativo. Esse é o resultado da segunda questão. Na terceira questão, ele se refere justamente a... É uma questão da página 154, questão 28. Resolva cada uma das equações abaixo.
observando aqui, eu tenho uma equação completa do segundo grau. X ao quadrado menos 16 e 64. Primeiro eu preciso saber se isso é um trinômio quadrado perfeito, que facilita o meu entendimento. Então, x menos 16x mais 64 igual a zero. Por que eu acho que é? Porque aqui é 1, então raiz quadrada de 1x ao quadrado vai ser... Raiz quadrada de 1 é 1 e de x ao quadrado é x. Se ele tá, então, 1x. E eu pego também do segundo termo aqui, o 64, do terceiro, né, 64. Raiz quadrada de 64 é 8. Se eu pegar esses dois números e multiplicar por 2 e der o do meio, ó, 2 vezes 1x vezes 8. 2 vezes 1 é 2, 2 vezes 8 é 16. 16 quem? É x. Encontrei o termo do meio. Então, significa dizer que isso aqui é um trinômio quadrado perfeito, que é o que vai acontecer na terceira questão. Eu busco a raiz quadrada de x ao quadrado, que é x, a raiz quadrada de 64, que é 8, e olho para o sinal aqui do meio, que é menos. Então, eu coloco aqui menos, aí coloco ao quadrado, que vai ser igual a zero. Então, vai ficar dessa forma aí. Bom, tá como potência, passa como radical. Então, x menos 8 vai ser igual a mais ou menos raiz quadrada de zero. Então, x menos 8 vai ser igual a raiz quadrada de zero é zero. Como zero nem é positivo e nem negativo, eu não preciso colocar isso aqui, né? Vai ficar só x menos 8 igual a zero. Tá menos 8 passa mais 8, né? Mais 8. Então, x vai ser igual a 8 positivo. Significa dizer que aqui eu tenho o x1 igual ao x2 e ambos valem 8, né? Esse é o valor da letra A. Na segunda letra dessa questão, da terceira questão, eu tenho 9x ao quadrado menos 24x mais 16. De novo eu faço a mesma coisa. Eu vou achar, eu tenho 9x ao quadrado menos 24x mais 16, que é igual a zero, eu vou achar a raiz quadrada desse 9x ao quadrado, 9x ao quadrado. A raiz quadrada de 9 é 3 e de x ao quadrado é x. Isso. E do terceiro termo, desse outro aqui, raiz quadrada de 16 é 4. Se eu multiplicar esse valor aqui por 2, 2 vezes 3x vezes 4, e der o do meio, então tá tudo certo. Então, 2 vezes 3, 6, 6 vezes 4 vai dar 24. 24 quem? 24x. Observe que eu encontrei esse valor aqui, 24. Então, isso aqui é um trinômio quadrado perfeito. O que eu vou fazer? Eu vou colocar a raiz quadrada de 9 é 3, de x ao quadrado é x. Do último, raiz quadrada de 16 é 4. Pego o sinal do meio, que é menos. Elevo isso ao quadrado, que isso aqui vai ser igual a zero. E aí está como forma de potência, né? Passa como radical, como raiz. Potência de 2, raiz de 2. Então fica x menos 4, que vai ser igual a mais ou menos raiz quadrada de quanto? De zero, né? Como zero nem é positivo nem negativo, eu só coloco o zero aqui. Então vai ficar 3x menos 4. Tá menos 4, passa mais 4. Então vai ficar 3x, que vai ser igual a 4. O 3 está multiplicando, ele passa dividindo. Então, eu posso dizer que x vai ser igual a 4 sobre 3. Logo, eu tenho duas raízes reais iguais aí, que vai ser o x1 é igual ao x2, e ambos valem 4 terços, né? 4 terços. Esse é o valor, né? O resultado final dessa equação. Na quarta questão, ele diz, e a questão da página 154, questão 30 do livro, resolva as equações abaixo usando o método de completar quadrados. Observem como é que a gente vai fazer. Eu tenho assim, para completar quadrado, eu vou utilizar x ao quadrado, né? Mais b, aqui é ax, né? Ax ao quadrado mais bx mais c, que vai ser igual a zero. E aí eu divido tudo por a, que vai ficar só assim, x ao quadrado
mais B sobre X sobre A, aqui tem o A e o A, né? Mais C, que é igual a zero. Divido tudo por A. Aqui A dividido por A vai ficar 1, aqui vai ficar só x ao quadrado, mais, né, bx sobre A mais c sobre A, que é igual a zero. E aqui eu faço simplesmente o seguinte, eu divido isso aqui por 2, né, ó, b sobre A dividido por 2, ou seja, eu vou pegar, para completar vai ficar assim, x ao quadrado mais b sobre A, isso dividido por 2, né? Aliás, vai ficar x ao quadrado mais bx sobre A, mais, aí eu vou pegar b sobre A dividido por 2 ao quadrado, né? Menos b sobre A dividido por 2 elevado ao quadrado, mais c sobre A, que é igual a zero. Isso é completar o quadrado. Eu vou pegar esse termo aqui do meio e dividir por 2, né? Se esse termo aqui já for 1, se ele já for 1, eu só pego esse e divido por 2. Então, observem aqui, eu vou pegar o termo que é b, b não é 8. Então, vai ficar assim, ó. Eu vou fazer aqui no rascunho. Eu tenho assim, ó, x ao quadrado mais 8x. Até aqui tudo bem. Eu vou pegar esse 8x, esse 8, eu vou dividir por 2 e elevar ao quadrado. O 8, esse 8, né? Divido por 2 e eleva ao quadrado. 8 dividido por 2 dá 4. 4 ao quadrado vai dar 16. Eu vou pegar esse 16, o mais 16 e o menos 16 e coloco aqui, ó. Mais 16 menos 16 mais 7, que é igual a zero. Aí esse menos 16 e o mais 7 eu passo para o outro lado, né? Esse aqui é um trinômio quadrado perfeito, eu passo para o outro lado. Então aqui vai ficar assim, x ao quadrado mais 8x mais 16, que vai ser igual, tá menos 16, passa mais 16, tá mais 7, passa menos 7. Então aqui é um trinômio quadrado perfeito, o que eu vou fazer, ó? Raiz quadrada de x ao quadrado é x, raiz quadrada de 16 é 4. Qual é o sinal do meio aqui? É mais, né? Eu elevo isso aqui ao quadrado, que vai ser igual a... Aí eu tenho 16, tiro 7. Se eu 16 tiro 7, vai ficar 9, né? Então, tá como potência, passa como raiz. Então, vai ficar x mais 4 é igual a mais ou menos raiz quadrada de 9. Né, raiz quadrada de 9. O que eu vou fazer com isso daí? Eu vou pegar esse valor, x mais 4 mais raiz de 9, né, que vai ficar x mais 4, vai ser igual a mais ou menos raiz quadrada de 9 é 3. Então, eu vou pegar x mais 4 mais 3 e x mais 4 menos 3. Ó. Então, eu vou achar dessa forma, x mais 4 mais 3, né, e eu vou pegar o x, que vai ser o segundo, x mais 4 menos 3. Então, x mais 4 mais 3 e x mais 4 menos 3. E eu acho as duas raízes aí. Então, vai ficar x, que vai ser igual a 3, tá mais 4, passa menos 4. X vai ser igual a 4, tira 3, fica 1 negativo. Eu conservo o sinal do maior, do que tem maior módulo, que é o 4, né? Conservo o sinal do que tem maior módulo, e diminuo. 4 tira 3 fica 1, porque eles têm sinais diferentes. Então aqui vai ficar x vai ser igual a menos 3, está mais 4, passa menos 4. Agora, esses têm sinais iguais. Conservo o sinal e somo. 3 com 4 dá 7. Então aqui a resposta vai ser a seguinte. O x1 vai ser menos 1 e o x2 vai ser menos 7. Né? x2 menos 7. Nesse outro, do mesmo jeito, observem de novo. Vou fazer um rascunho numa folha que fica mais interessante. Então, observe que eu tenho y ao quadrado menos 6y mais 8, que é igual a zero, né? Então, eu vou repetir o y ao quadrado, o valor de A, eu vou repetir o valor de B. Agora, esse B, vou passar logo o 8 para o outro lado, fica melhor. Tá mais 8, passa menos 8. Ok.
Agora eu vou pegar esse b, dividir por 2, ou seja, vou pegar o 6 e dividir por 2 e elevar ao quadrado. 6 dividido por 2 dá 3, né? 3, esse 3 ao quadrado. 6 dividido por 2 dá 3. 3 ao quadrado é 3 vezes 3, né? 3 vezes 3 vai ser igual a 9. Eu vou pegar mais 9 menos 9, colocar, né? Ou então botar esse 9 de um lado e do outro. Vai ficar assim, ó. Y ao quadrado menos 6y mais 9, botar o mais 9 aqui. E aqui, ó. Eu boto mais 9 de um lado e mais 9 do outro. Esse 9 de um lado e do outro da igualdade. Então, isso aqui é um trinômio quadrado perfeito. Então, eu sei que a raiz quadrada de y ao quadrado é y. Raiz quadrada de 9 é 3. Qual é o sinal do meio? Menos. Eleva ao quadrado, que vai ser igual a 9 tira 8, fica 1. Como aqui está como potência, ele passa como radical, né? Raiz de 2. Potência de 2 passa como raiz de 2. Então, y menos 3 vai ser igual a mais ou menos raiz quadrada de... raiz quadrada de 1, né? Raiz de 2 de 1. Então, aqui eu tenho y menos 3 vai ser igual a mais ou menos raiz quadrada de 1 é 1. Então, se raiz quadrada de 1 é 1, significa dizer que eu vou ter dois resultados possíveis aqui, né? Y menos 3 mais 1, y menos 3 menos 1. Então, aqui, ó, eu vou pegar y mais 3 e 1 positivo, né? Y mais 3 e 1 negativo, né? Então, aqui eu vou ter, tá mais 3, passa menos 3, y vai ser igual a 1 menos 3, né? E y vai ser igual a menos 2. Esse é a primeira raiz. Aqui do mesmo jeito, y vai ser igual a menos 1, tá mais 3, passa menos 3, y vai ser igual a menos 4. Mesmo sinal, conserva o sinal soma. Sinais diferentes, conserva o sinal do que tem maior módulo e diminui. Então, aqui eu tenho como resposta o seguinte: o y1 vai ser igual a menos 2, né? E o y2 vai ser igual a menos 4. Esses são os resultados aí da quarta questão. Na quinta questão, ele diz o seguinte: considere três números naturais consecutivos. Né? Quando é que o número é natural consecutivo? Quando um vem após o outro. Por exemplo, eu tenho 3, 4 e 5. Por que eles são consecutivos? Porque do 3 para o 4, eu somo 1. Aqui eu tenho 3, né? Aqui eu pego 3 mais 1, né? Ó, 3 mais 1, que vai ser 4. Aqui é a mesma coisa, 3 mais 2, que vai ser quanto? 5. Eu sempre pego o primeiro mais 1, o primeiro mais 2, né? Ó, aqui é 4, 3 mais 1, e aqui vai ser 3 mais 2, vai dar 5. Aí eu acho os consecutivos. Ou seja, se o número for x, eu vou pegar aqui é x, né? Aqui vai ser x mais 1, ó, x mais 1. E aqui vai ser x mais 2, né? X mais 2. Ou seja, x mais 1, aqui vai ser x mais 2. X mais 1, x mais 2. Aí eu acho o resultado, né? Dos três números consecutivos. Como ele não disse que números eram, vamos chamar esse número de x. Ó. O menor número é x, né? O menor. O segundo número vai ser x mais 1. Ele fala de soma. Considere três números naturais consecutivos. O produto dos dois maiores, aqui eu tenho o número menor, né? Número menor, chamar de x. Número mediano vai ser x mais 1. E o número maior, que vai ser x mais 2, x mais 2. Esses são os três números aí. X, aí x mais 1, x mais 2. Então, ele diz que o produto, considere os três números naturais consecutivos, o produto dos dois maiores, né? Se eu pegar os dois maiores, são esses dois aqui, ó. X mais 1, x mais 2. Ou seja, o produto dos dois maiores é igual
a quanto? Ó? A 10 vezes o menor, 10 vezes o menor, mais 32, mais 32. Fica mais ou menos assim. Aí ele pede para calcular a média aritmética. Primeiro nós vamos descobrir qual vai ser o valor desse número. Então nós vamos pegar x vezes x vai dar x ao quadrado. X vezes 2 vai ser 2x, né? Mais por mais é mais. 1 vezes x vai dar 1x, mais por mais vai dar mais. 1 vezes 2 vai dar 2, né? Mais por mais dá mais. 1 vezes 2 vai dar 2, que vai ser igual a 10x mais 32. Aí aqui eu tenho x ao quadrado, 2x com mais um x dá 3x, né? Mais 2, que vai ser igual a 10x mais 32. Bom, eu vou passar tudo isso aqui para o primeiro membro, e aqui vai ficar zero, né? Porque passa tudo para o primeiro membro, aqui não vai ficar nada. Então, colocando na ordem, vai ficar 10x ao quadrado mais 3x. Aí eu tomo mais 10x, passa menos 10x. Mais 2, tá mais 32, passa menos 32. Que isso é igual a zero. E aqui agora vamos somar os que são iguais, né? Eu vou juntar esses dois aqui, que são os valores de b, né? Então vai ficar x ao quadrado. Sinais diferentes, eu conservo o que tem maior módulo, sinal do maior, né? Do que tem maior módulo. E aí eu vou diminuir. 10 tira 3, fica 7x. Sinais diferentes, conservo o sinal do que tem maior módulo. 32 tira 2, fica 30, que isso vai ser igual a zero. E aí eu tenho a equação completa do segundo grau, né? E aí eu posso utilizar o complemento de quadrados aí, para facilitar, né? Então vamos ver aqui, ó. Eu vou passar o 30 para o outro lado, vai ficar assim, ó, x ao quadrado menos 7x, que vai ser igual a menos 30, passa mais 30. E aí eu vou pegar esse, que é o valor de b, dividir por 2, ó, 7 dividido por 2, e elevar ao quadrado. Como 7 não dá para dividir por 2, vamos deixar assim mesmo. 7 ao quadrado é 49, 2 vai ser 4, né? Então eu vou pegar esse 49 sobre 4 e colocar de um lado e do outro, né? Então vai ficar x ao quadrado menos 7x, mais 49 sobre 4 desse lado, aí 30 mais 49 sobre 4 desse lado. E agora eu tenho nessa primeira condição um trinômio quadrado perfeito, ou seja, a raiz quadrada de x ao quadrado é x, a raiz quadrada de 49 é 7, a raiz quadrada de 4 é 2. Qual é o sinal do meio? Menos, né? Aqui eu vou tirar o MMC de 4, que vai ser o próprio 4. Vou pegar esse 4 e multiplicar por 30. 4 vezes 30 mais 49. Só pegar o 4 e multiplicar o 30. Coloco o 4 embaixo, porque aqui é como se tivesse 1. 4 dividido por 1 dá 4. 4 vezes 30. 4 dividido por 4 dá 1. 1 vezes 49 é 49. Então aqui eu tenho x menos 7 meios ao quadrado, que vai ser igual a 4 vezes 30. 4 vezes 3 dá 12, que vai dar 120. 30 4 vezes é 120, mais 49 dividido por 4. Então, aqui vai ficar x menos 7 meios ao quadrado, que vai ser igual a 120 com mais 49 vai dar 169 quartos, né? E aqui, como está como potência, passa como raiz, né? Raiz quadrada. Potência de 2, raiz de 2. Então, vai ficar x menos 7 meios ao quadrado. Vai ser igual a mais ou menos raiz quadrada de 169 por 4. Então, aqui vai ficar... Estava como potência, passa como raiz, né? Não fica mais potência porque passou como raiz. Raiz de 2 aqui, ó. Bom, então vai ficar x menos 7, não preciso botar mais dentro do parênteses, 7 meios, que vai ser igual a mais ou menos, raiz de 169 é 13, e de 4 é 2. Tá menos 7,5, passa mais 7,5, né? Então aqui eu vou ter, aliás, aqui eu vou ter
esse valor mais 13,5, esse valor menos 13,5. Então, eu tenho dois resultados possíveis aqui, ó. X menos 7,5, que vai ser igual a 13,5 positivo, e o x menos 7,5 com menos 13,5. Tá menos 7,5, passa mais 7,5. Então vai ficar x vai ser igual a 13,5 mais 7,5. Então x vai ser igual a 3 com mais 7 vai dar 20, dividido por 2 vai dar 10, né? Nesse caso, o x1 vai ser 10. Nesse outro, eu tenho x menos 7,5, eu vou passar 7,5 para o outro lado, então vai ficar menos 13,5, tá menos, passa mais 7,5. Mesmo denominador, conserva o denominador, né, que é 2, aí 13 tira 7, vai ficar 5, né, vai ficar menos 5,5 aqui, menos 5,5. Então, observe que ele fala de número natural. Isso aqui não é natural. Não natural. Natural. Então, eu não vou considerar esse número. Eu vou considerar esse daqui, o x. O x é o número menor. Então, observe que se x é 10, aqui vai ser 10 mais 1, que vai ser 11, né? Aqui vai ser 10 mais 2, que vai ser 12. Então, os três números é 10, 11 e 12, no meu caso. Então, agora, eu vou simplesmente fazer o que ele pede, calcular a média, que é o que ele pede. Calcule a média aritmética. Então, a média aritmética vai ser a soma de 10 mais 11 mais 12, isso dividido por 3, né? São três números, eu vou somar os três e dividir por